Bom, continuando lá com os critérios de divisibilidade, então, quando que um número vai ser divisível por 4? Então, o número é divisível por 4 toda vez que ele terminar em 0, 0 ou os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4, né? Então, vamos fazer algum exemplo lá. Primeiro, se eu tiver isso aqui, ó, 48.700, não preciso fazer conta alguma. Se o número terminou em 0, 0, quer dizer que ele é divisível por 4, beleza? Agora, se não terminar em 00, vamos fazer lá 57.526. O que a gente sempre vai olhar? A gente sempre vai olhar os dois últimos algarismos. Ó. Então, nesse caso aqui, 26. 26 é divisível por 4? Se você não sabe, você monta a continha lá. Ó. 26 dividido por 4. Se você fizer essa continha, você vai ver que dá 6, que dá 24 aqui, e vai sobrar um restinho de 2. Então, os dois últimos algarismos não são divisíveis por 4. Então, automaticamente, esse número todo também não vai ser. Tá? Então, não importa o tamanho do número. Então, esse número aqui não é divisível por 4. Se eu tiver lá o número 856.348, você não precisa dividir o número inteiro. Então, a gente sempre vai pegar os dois últimos algarismos. Ó. Então, os dois últimos algarismos, 48. 48 é divisível por 4, né? Mas se você não sabe, você monta a continha lá, que fica mais fácil. 48 dividido por 4 daria 1, que aqui vai dar 0, e aqui vai dar 2, que vai dar 0. Então, aqui daria 48 e o meu resto seria 0 aqui. Então, como esses dois últimos algarismos, 48, é divisível por 4, quer dizer que esse número todo vai ser divisível por 4, tá bom? A regrinha do 9, quando que o número é divisível por 9? Quando a soma dos algarismos for divisível por 9, o número também será. Repara que é a mesma coisa da regrinha do 3, só que aqui, ao invés de somar os algarismos e ver se eles são divisíveis por 3, eu vou ver se são divisíveis por 9. Então, olha esse número comigo, 743. Vamos somar os algarismos lá. 7 mais 4 mais 3. Então, ficaria assim, 7 mais 4 mais 3. Então, 7 mais 4, 11. 11 mais 3, 14. 14 está na tabuada do 9? Não. Então, quer dizer que o número não é divisível por 9. Vamos fazer um outro exemplo aqui. 891. Então, ó, 891. Esse número seria divisível por 9. Porque se eu pegar os algarismos, ó, 8 mais 9 mais 1 e somar tudo, 8 mais 9, 17, mais 1, 18. Então, quer dizer que o 18, ele está na tabuada do 9. Então, se isso aqui, a soma dos algarismos é divisível por 9, quer dizer que o número também vai ser. Esse número aqui não seria divisível por 9. Beleza? Quando que o número é divisível por 10? Toda vez que ele terminar em 0. Então, bem tranquilinho. Então, se você tiver lá um número assim, ó, 5.792, esse número vai ser divisível por 10? Não. Terminou em 2? Não é. Se eu tiver lá 755, terminou em 5, é divisível por 10? Não. Para ser divisível por 10, tem que terminar em 0. Então, eu teria lá 470, terminou em 0. Esse seria divisível. Os outros dois não são divisíveis por 10. Beleza? E a última que eu coloquei aqui é do 6. Quando que o número é divisível por 6? Toda vez que ele obedecer a regrinha do 2 e do 3. Ou seja, ele tem que ser divisível por 2, ele tem que ser um número par e ele tem que ser divisível também por 3, ou seja, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Então, se eu tiver qualquer número ímpar, 75, eu já posso descartar, porque ó, se ele é ímpar, o que acontece? Ele não é divisível por 2, então já está fora da regrinha do 6. Então, a primeira coisa para ele ser divisível por 6 tem que ser um número par. Se eu pegar lá o número 88, 88 é divisível por 2. Mas o 88 ele vai ser divisível por 3? Ou se a gente somar os algarismos, 8 mais 8 é igual a 16. 16 está na tabuada do 3? Não está. Então, esse 88, ele não seria divisível ali pelo número 6, porque ele é divisível por 2, mas não é por 3. Tá bom? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Se eu fizer com você 96. O 96, ele é divisível por 2, porque o último algarismo é par. E se eu somar os algarismos, 9 mais 6 dá 15. 15 é divisível por 3. Então, esse número 96, ele seria
tanto divisível por 2 quanto por 3, ou seja, ele obedece as duas regras, ele também é divisível por 6. Mas eu volto a falar para vocês que se você tiver em mente a regrinha do 2, do 3 e do 5, você consegue fazer aí qualquer exercício. Valeu, um abraço, até a próxima.